E o grande debate de hoje discute, então, o que é melhor para o país: manter o que o ministro sempre defendeu ou optar por uma nova política de controle da pandemia? Pois é, né? Vamos falar então de isolamento social. Bom, naturalmente esse é um assunto muito sério, mas eu queria pedir licença ao espectador, ao meu debatedor, para usar um pouquinho de ironia nessa minha argumentação inicial. Quem acompanha a grande imprensa, né, e o seu elenco muito bem selecionado de especialistas só pode chegar a uma conclusão: o Brasil é presidido por um irresponsável que nega a ciência. Afinal, onde já se viu querer retomar a economia em plena pandemia? Que absurdo, né? Enquanto isso, na Alemanha, lojas com mais de 800 metros quadrados, elas poderão reabrir a partir dessa segunda-feira. Essas lojas, obviamente, têm que estar equipadas com material de higiene pessoal e estruturadas para evitar filas. Gradualmente, a partir de 4 de maio, as crianças alemãs também voltarão para a escola. Será que isso se deve ao sucesso no controle da pandemia? Uma pergunta legítima? Não. Na verdade, nessa quarta-feira, a Alemanha registrou o maior número de mortes em um dia, 285 óbitos. Mas não importa. O nosso presidente não passa de um ignorante solitário entre os sensatos líderes mundiais. Até porque, convenhamos, né, a Alemanha é uma exceção. Ok, vamos falar então dos dois países proporcionalmente mais afetados pela pandemia: Itália, Espanha. Somados, esses países já contabilizam mais de 40 mil vítimas fatais do novo coronavírus, uma tragédia. Por isso, as autoridades italianas elas são muito rigorosas e só autorizam a abertura de lojas que respeitem as seguintes precauções: disponibilizar álcool em gel para os clientes, usar máscara em local fechado e utilizar luvas descartáveis para manipular alimentos e esse tipo de coisa. Livrarias, lavanderias, conveniências e até loja de roupa, né, estão reabrindo desde terça-feira. E o mesmo vale para uma série de prestadoras de serviço, pequenas indústrias e comércio. Mas quando o nosso presidente fala em reabrir as fábricas e as lojas, ele mostra que ele é um genocida. Enquanto isso, na capital da Espanha, 300 mil trabalhadores classificados como não essenciais já foram autorizados a voltar ao trabalho, inclusive profissionais da construção civil, o que é ótimo para os espanhóis, porque o FMI projetou uma queda de 8% no PIB deles em 2020 e eles sabem que empobrecer também mata, até num país rico. Mas a polícia espanhola, por sua vez, tem um controle bem rígido da população nas estações de metrô, de trem e de ônibus. Ela está distribuindo gratuitamente 10 milhões de máscaras cirúrgicas para os passageiros. E só fazendo um parênteses, com o dinheiro do fundão eleitoral, que o Congresso se recusou a devolver para o combate à pandemia, seria possível comprar pelo menos 1 bilhão de máscaras ou fabricar milhões delas. Mas, comparado ao nosso presidente diabólico, nós temos um Congresso de anjos, não é mesmo? Bom, Noruega, Dinamarca, República Tcheca, Alemanha, Espanha, Itália, essas são todas nações desenvolvidas, com lideranças políticas respeitadas. Eles já optaram pela retomada gradual, cautelosa da economia. Para eles, essa é a forma mais científica de lidar com a pandemia. Mas o nosso presidente, que defende a mesmíssima coisa, é um louco, exterminador de pobres e velhinhos, que claramente deseja o mal do Brasil, porque ele tem muito a ganhar com isso, né? Então, só fechando meu raciocínio, precisa de muita ironia para suportar a desonestidade intelectual e a hipocrisia daqueles que se dizem defensores da ciência, mas que fecham os olhos para evidências científicas de que a recessão pode ser muito mais mortal que a pandemia. E isso tem que ser debatido com o seu devido protagonismo.